Muito bom dia a todos, queridos amigos e amigas do Centro Espírita João Batista, para mais uma palestra virtual dentro do nosso grupo de paz, Evangelização Infantil, Mocidade Espírita Paulo Zerbeto. Hoje, dia 15 de agosto, temos a grata satisfação de receber o nosso amigo Eduardo Ferragutti, lá do Centro Espírita do CEAL, aqui de Jundiaí. Como sempre fazemos, uma oração, para que possamos unir os nossos pensamentos, unir os nossos sentimentos, em perfeita comunhão e elevá-los a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Divino Mestre, e a toda espiritualidade benfazeja que nos ampara, que nos acompanha, que nos auxilia e nos protege. Com a oração dominical, a conhecida oração do Pai Nosso, aquela ensinada por Jesus há quase 2000 anos. Vamos então orar em sentimento, em pensamento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem. O nosso ilustre convidado para a manhã de hoje, para a exposição, nosso amigo Eduardo Ferragutti está fazendo o seu debut, como assim dizemos, né? É a primeira vez que ele está fazendo uma exposição em nosso grupo de paz. Ele que é lá do Centro Espírita Amor e Luz, do bairro da Hortolândia, aqui em Jundiaí, vai desenvolver um tema muito importante para o nosso momento atual, que se trata de orgulho e preconceito. Então, amigo Eduardo, sem mais delongas, passo-lhe a palavra, pedindo aos nossos queridos amigos que estiverem conectados, né, que coloquem seus microfones no mudo e que podem interagir com o nosso amigo palestrante durante a exposição. Ele assim prefere. Então, no caso de alguma dúvida, algum comentário, quiserem colaborar, é só levantar a mão, utilizar a ferramenta aqui da nossa plataforma e ele terá o máximo prazer em responder as perguntas, tá bom? Eduardo, muito bem-vindo à nossa casa, sinta-se à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado a todos presentes, obrigado ao Centro Espírita João Batista, que há 81 anos, neste plano, imaginemos o quanto tempo ele foi estabelecido para ele ser montado aqui nesse plano espiritual, né? Nesse plano da Terra. E eu agradeço a todos a oportunidade. A CEAL é um centro espírita aqui na Hortolândia, a Casa Espírita Amor e Luz, e pedimos hoje aos nossos amigos espirituais que nos iluminem, para trazer essas reflexões sobre orgulho e preconceito com a maior clareza e que possamos trazer para as nossas vidas esses ensinamentos sobre orgulho, sobre preconceito e tornar em práticas. Nós utilizamos, para desenvolver esse bate-papo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o livro Prazer de Viver, do Vanderlei de Oliveira, e 2 livros do Francisco do Espírito Santo Neto, As Dores da Alma e Renovando Atitudes. Tá? Essa foi a base, as obras utilizadas para a gente bater um papinho hoje. E começando, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, ele vem nos dizer: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois.
a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. A vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Então, quando nós falamos um pouco do orgulho, né? Sabendo que orgulho e egoísmo são as maiores doenças da humanidade, e ela bloqueia todo o nosso progresso espiritual. E muitas vezes nós colocamos para nós, não, nós não somos orgulhosos, eu não tenho esse problema do orgulho. E nesse bate-papo, eu gostaria de trazer situações pequenas das nossas vidas, onde nós nos colocamos como pessoas orgulhosas. E lembrando sempre que esse bate-papo começa primeiro por puxão de orelha para quem está aqui preparando, né? Para quem passa algumas horas lendo e para saber aonde nós nos colocamos. Então, isso não é algo para os outros, é para mim mesmo. No Livro dos Espíritos, na pergunta 785, ele pergunta o seguinte, Kardec pergunta aos espíritos, qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos diretos colocam orgulho e egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Nesta pergunta, ele vem mostrar para a gente assim, né? O orgulho e o egoísmo, ele vem travar o nosso progresso moral, não deixa a gente evoluir de acordo com o nosso plano espiritual traçado lá atrás. E ele fala, quando ele fala, tá, e o progresso intelectual? Esse evolui. Esse você continua evoluindo. Aí nós vamos lembrar lá no capítulo 7, quando ele fala, que vem falar dos pobres espíritos, e fala que aos pobres espíritos será revelado as benevolências, as coisas boas passadas por Jesus. E não aos sábios. Por quê? O sábio acha que já sabe da situação. Tá? Então, isso é uma questão de nós pensarmos. Nós nos colocamos como pobres de espírito para receber essas informações, para ter uma mudança no mundo, uma mudança nossa e no mundo. Ou nós simplesmente falamos, eu já sei disso. E esse fato, esse ato de falar assim, eu já sei, é a primeira parte do orgulho. O orgulhoso sabe de tudo. Você pergunta para o orgulhoso, ele sempre vai falar, não, isso eu já sei. E aí, o Evangelho vem nos mostrar assim, tá, eu te dou o problema que vocês têm, eu te dou a doença, mas eu também posso te dar o remédio. E ele vem nos mostrar que o remédio para isso é a humildade. E não misturar humildade com simplicidade. Ser simples, viver lá numa casinha pequena é uma coisa. Humildade é estar dentro da gente. Humildade independe de valor financeiro. A humildade é um estado de alma que vivemos a todo instante. A humildade está nas nossas ações, nos nossos atos, na maneira que agimos no nosso dia a dia. Só que se ela está nos nossos atos, como nós agimos com humildade, o inverso também está. Ou seja, nós também agimos com orgulho no nosso dia a dia. E o orgulho,
ele vem com conceito, e vamos deixar claro sempre conceito e não definição. Definição é aquilo só e pronto. Um conceito, ele pode ir mudando de acordo com que você vai entendendo a situação, vai indo a fundo. E o orgulho, ele vem falar que é a ignorância dos reais valores da vida, constituindo em veneno que anula as ações nobres que buscam o progresso espiritual. Eu achei muito interessante, porque o orgulho realmente, né? Você deixa de lado os valores reais da vida e, com o seu ato de orgulhoso, você consegue apagar qualquer coisa que você faça boa. E aí, isso daí vai passando por cima, que essas pequenas coisas que você já fazia boa, você não consegue mais fazer. Tá? O orgulho é um sentimento de prazer que nos traz uma satisfação do nosso próprio valor. Nós vamos sempre valorizar aquilo que nós fazemos. E ninguém está dizendo que nós não devemos valorizar. Até porque nós, seres humanos, temos uma facilidade de olhar os nossos erros, nossos defeitos, do que olhar aquilo que a gente faz bom. Então, olhar, legal, vamos olhar o que a gente faz de bom. Mas, saber que somente aquilo que eu faço de bom é melhor do que o outro faz, isso é o trabalho do orgulho. Orgulho também pode ser dito como um sentimento de satisfação com seus próprios feitos e qualidades, ou com realizações de outras pessoas, e outros que são dos seus amigos. E nós vamos olhar nisso quando nós falamos, nossa, que orgulho do meu filho. E aí a gente começa a entender, nós, pais, que nós falamos muito disso com as crianças desde pequeno. Nós falamos desse orgulho do filho, de uma maneira desse orgulho onde nós menosprezamos o outro, onde nós deixamos o outro num degrau abaixo do que o meu filho. E eu vou repetindo isso com o meu filho. Eu vou falando isso com os filhos. E isso vai ficando algo normal na cabeça dele, e aí ele cresce dessa maneira. O que vai estar dentro dele, que esse orgulho, de ter orgulho, é uma coisa normal, de menosprezar o outro é algo normal. Então, a palavra orgulho, nós até entendo que muitas vezes, e quando a gente vai falar de orgulho, a gente quer dizer algo bom. Existem algumas obras falando de orgulho bom e orgulho ruim. Tá? Que orgulho bom é quando você fala, não, orgulho do meu filho, mas independendo de que ele passou por cima do outro ou não, algo assim. Mas não é isso. É o orgulho do meu filho. Então, na hora que eu tiver que usar o orgulho do meu filho, começar a policiar isso. Vamos trazer a palavra satisfação de ver aquilo que está acontecendo com o meu filho, de alegria com o que está acontecendo com o meu filho. Começando a tirar a palavra, de enraizar essa palavra orgulho dentro da gente, fica mais fácil nós mostrarmos para os nossos filhos o que é satisfação, alegria e o que é orgulho. O orgulho, ele cria dentro de nós uma dependência de que nós precisamos ter uma aprovação e admiração pelos outros. Ou seja, o orgulhoso, ele tem que ser reconhecido, o ato dele tem que ser aprovado, o ato dele não, os nossos atos têm que ser aprovados.
né? E ele, ao tempo todo, ele pede isso. O tempo todo, nós, orgulhosos, pedimos para que saber se o meu ato, aquilo que eu fiz, está certo, se o caminho está certo. Nós queremos ouvir que o outro gostou daquilo que eu fiz. Agora, vamos imaginar quando nós não recebemos essa aprovação, essa admiração. Quando nós entramos naquele momento, a gente começa a não receber essa admiração, essa aprovação daquilo que eu faço, eu me isolo. Eu prefiro, como orgulhoso, me isolar. Não falar o porquê eu me isolei, mas simplesmente me isolar. Aí existem dois riscos. Um é eu procurar um outro grupo que vai aprovar aquilo que eu faço, que vai falar, que vai admirar aquilo que eu faço, que vai verbalizar, ou eu posso entrar num questionamento interior onde eu não sirvo para nada. A segunda parte, se você entrar no questionamento interior, legal, você vai começar a enxergar dentro de você alguma coisa que está ocorrendo que você precisa mudar. Tá? Orgulhoso, nós orgulhosos, quando nós precisamos dessa aprovação, essa admiração, é a única maneira que nós enxergamos que temos afeto, que temos carinho, que temos estímulo. Nós, orgulhosos, naquele momento que nós não recebemos aprovação, nós estamos certos que nós não estamos tendo carinho de ninguém. Nós temos certeza que não tem carinho, pelo simples fato de não aprovar o nosso ato. Mas tem um outro lance que eu gostaria de colocar, uma outra reflexão. Nós vamos inverter. Será que eu reconheço os atos de um meu irmão com humildade, vendo a situação do que ele faz, com clareza, com transparência? Ou eu, quando eu vou olhar para ele, eu vou falar, não, eu não vou reconhecer, porque isso ele é orgulhoso. Ou seja, eu vou estar não só julgando, como já condenando ao ser orgulhoso. E nessa linha, quando eu estava lendo um pouco sobre isso, né, ele fala o seguinte: vamos aprovar e admirar o outro, deixando de lado esta condenação. Simplesmente admirar, simplesmente aprovar. O que o outro recebe já é o problema do outro. O que ele faz com isso que ele recebeu é o problema do outro. Não vamos ser orgulhosos e falar assim: ele nunca me admirou, eu não vou admirá-lo. Ele nunca aprovou um ato meu, eu não vou aprová-lo. Não, vamos olhar com os olhos diferentes. Vamos usar as lentes diferentes para a situação. Não importa o que o outro vai fazer com esse ato, importa o que eu estou fazendo naquele momento. Bom, o orgulho, ele nos faz ter a todo instante a necessidade de reconhecimento dos outros. E aí eu volto. Se eu não sou reconhecido como orgulhoso, né, sendo orgulhoso e ninguém me reconhece, o que vai acontecer com a minha estima? Vai lá para baixo. E muitas vezes, quando vai lá para baixo, eu entro numa crise de ansiedade. Por que essa crise de ansiedade? Por que a depressão nesse momento? Porque eu simplesmente
acredito que eu não sou reconhecido. E não olho para dentro de mim para saber o porquê que eu não sou reconhecido. E a grande sacada de tudo isso é eu querer olhar para dentro de mim. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente que este olhar para dentro de nós é o primeiro passo para a humildade e a caridade. Cada um consigo mesmo. Essa dependência do reconhecimento vai fazer com que, dependendo aonde eu estou, eu me isolar, interiorizar, não olhar o que está acontecendo e até trazer uma doença física para mim. O orgulho cria conosco e com o próximo uma competição. É a competição que eu tenho que ser melhor que o outro, o tempo todo. Nós justificamos muitas vezes, principalmente quando falamos com os nossos filhos, nós falamos assim, não, ó, a vida aí fora é uma competição constante. A vida aí fora, profissionalmente, é uma competição. É uma competição para você entrar numa faculdade. É uma competição para tudo isso. Nós, pais, justificamos muito bem isso, né? Nós só esquecemos de falar assim. É uma competição, mas o outro não é inferior a você. Essa justificativa de que nós vivemos numa eterna competição, trabalhando o tempo todo no nosso trabalho com metas, trabalhando, estudando, tendo que ser a nota mais alta, nós vamos sempre deixando de lado o olhar para o nosso irmão. Quantas vezes nós olhamos que o nosso irmão, mesmo estando com uma nota mais baixa, na escola, por exemplo, ele tem algo muito maior do que a gente, do que a nota, que seria o nosso progresso intelectual. O progresso moral dele pode ser muito maior do que intelectual. E, de repente, eu posso estar dando valor pela competição no progresso intelectual e não no moral. O orgulho consome uma energia exagerada dos orgulhosos. Por quê? Porque nós, orgulhosos, precisamos ter o tempo todo uma imagem de que somos melhores. Imagina o quanto nos custa energeticamente isso. Eu tenho que olhar todos que estão à minha volta e ser melhor que todos e mostrar que sou melhor que todos. E se nós temos dificuldade de pensar num grupo grande, levamos para a nossa família. Com poucas pessoas, quantas vezes nós falamos, não, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que estar bem para cuidar de todo mundo. E eu gosto sempre de um termo que eu ouvi há muito tempo atrás na CEAL. Você não tem que nada. Nada. Você tem que fazer o que sente bem. Eu não tenho que estar bem, eu não tenho que ser o melhor, eu não tenho que ter essa imagem. Devo somente fazer aquilo que eu me reconheço que me faz bem. E aí, a todo momento que nós vamos tendo que manter essa imagem de perfeitos, de estar bem, de ser os melhores, consumimos nossas energias. E aí nós, de vez em quando, falamos assim, nossa, eu estou com um peso nas costas, com uma dor no corpo, e não sei do que é. É só olhar para dentro da gente que nós vamos entender, né? Qual é o fardo que eu estou carregando em minhas costas para manter essa imagem
que eu tenho. E esta visão do consumo de energia, de viver constantemente sendo um orgulhoso, a primeira dificuldade é você não reconhecer ser orgulhoso, né? Mas nós orgulhosos somos a todo instante orgulhosos. Quando nós falamos lá atrás sobre a humildade, que deve ser algo que está na gente, algo natural que a gente faz, o orgulhoso tem isso naturalmente, né? Sou orgulhoso e pronto. Sou assim e pronto. E não é bem assim, né? Nós temos como mudar. O orgulho é dado até como um vício. Tá? E esse vício entra no nosso circuito mental e faz disso um estilo de vida. Um exemplo disso são aquelas pessoas que são perfeccionistas. Algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa e ele falou o seguinte: nunca mais eu quero construir uma casa. Que ele tinha feito a construção da casa dele. Por quê? Eu sofro sendo perfeccionista. E eu olhar azulejo por azulejo que foi colocado na minha casa e ver se a medida é igual, faz eu sofrer. Esse foi o gatilho que ele teve para ele começar a fazer um tratamento para ele mudar isso. Mas é muito difícil para ele. Então, o perfeccionista tem essa questão, para ele tem que estar tudo certo. E ele tem orgulho de mostrar aquilo que está tudo certo. E quando ocorre o erro, como que ele faz? E quando um azulejo ele não viu que estava torto, que estava com um espaçamento um pouco maior, que eu não vou enxergar, o outro não vai enxergar, mas ele enxerga. Ele olha para dentro dele e fala: esse foi um erro meu. E aí ele traz a culpa para ele. E essa culpa que ele traz, que ele não viu no momento, não pediu para tirar o azulejo, não pediu para o pedreiro colocar de novo o azulejo, suga toda a energia dele. Suga todas as forças dele. Ô, Eduardo, a Onesina, ela quer fazer uma pergunta para você. À vontade, Onesina. Então, Eduardo, essa colocação aí sobre orgulho, sobre ser o melhor, sobre aparecer, eu estava me observando aqui enquanto você falava, e aí eu estava pensando, eu sou ainda mais orgulhosa, de um jeito ainda mais doloroso, porque eu não sei se muita gente tem essa situação, mas eu nunca quero ser melhor ou aparecer muito, porque é uma responsabilidade muito grande para mim. E eu tenho medo de não ser aprovada, né? Então, eu prefiro, tipo, o segundo, terceiro, quarto lugar, pelo menos, mas nunca ficar em primeiro, nunca me expor tanto, entendeu? Então, o que você tem a dizer sobre como a gente lidar com esse tipo de orgulho? Onesina, assim, ó, eu vou trabalhar com uma palavrinha que você falou, que nós temos o medo de aparecer, o medo de de ser o primeiro. Ser o primeiro, reconhecer o valor do segundo, vamos tentar pensando numa situação. Na Olimpíadas, eu vi isso, que uma pessoa ganhou, ela tinha vários títulos no judô, e ganhou de uma outra que não tinha nenhum, só que deu trabalho para ela. E, ao final, ela reconheceu e levantou essa pessoa que não tinha ganho nada. Esse ato valoriza o outro. Então, você ser o primeiro, valorizando esse segundo, não é orgulho.
Não é orgulho, porque você está dando valor para o outro que ele merece. Tá? Às vezes, o medo que você colocou nos trava um pouco a evolução. Eu falei outro dia num bate-papo sobre isso. O medo nos paralisa numa situação. Então, o medo pode nos não deixar nós sermos o melhor. Ser o melhor não é que o outro será melhor. Não, só vai ser melhor. Mas nós não podemos fazer o medo nos tornar paraplégicos perante a situação e ficar na aceitação da situação. É simplesmente você fazer o melhor de você, olhar para frente e falar assim, ó, eu estou fazendo o melhor e comigo eu trago o segundo, o terceiro, o quarto, sem problema algum. Esse reconhecimento para o segundo é que faz a diferença. E que aí é satisfação, não é orgulho. É satisfação. Quando nós estamos, e vou colocar para você, com relação a uma comida, você faz uma comida melhor, com um sabor diferente, a mesma comida que o outro faz, você só usou um tempero diferente. O que eu quero dizer isso? Que a segunda não é ruim. A outra comida não é ruim. O tempero que foi dado para a tua vida foi dado de maneira diferente. Aí não é o orgulho, é satisfação, felicidade. Falar, né? Saber usar um tempero diferente fez crescer. Outro lance nesse ponto é você não deixar de mostrar, no caso da comida, tá? Não deixar de mostrar esse tempero para o outro. Por quê? O orgulhoso não abre aquilo que ele sente, que ele faz para fazer bem. Ele usa uma maneira de fazer bem feito, ele não quer passar para o outro, não. Porque se ele passar para o outro vai ser melhor que ele. Quando você divide isso com o próximo, isso daí não é orgulho. Tá? Foi isso o caminho, espero que tenha te... Elucidou, sim, eu entendi. Obrigada, Eduardo. Eu nunca tinha pensado por esse lado, não. Obrigada. Por nada. Falamos um pouco do perfeccionismo. O perfeccionista ele tem muito orgulho de mostrar aquilo que ele é, né? Uma outra situação que nós vimos muito, que a força que nós fazemos para ser reconhecidos no grupo que vivemos, na sociedade. Nós orgulhosos, né, temos que o tempo todo perceber que estamos sendo prestigiados. E isso nos leva para um caminho muito difícil. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, não vão falar, né? E aí tem um lance, vamos falar, nós como pais, que às vezes nós deixamos de ensinar a nossos filhos isso. De falar para eles, ó, nem sempre você vai ser elogiado. Nem sempre você vai ser elogiado. E você vai precisar caminhar do mesmo jeito. Você vai tomar a pancada e vai ter que levantar e seguir. Aquilo que você fez de bom não vai ser reconhecido, você vai seguir. E quando nós falamos isso com os filhos pequenos, numa situação que ocorre às vezes na escola, no dia a dia deles, um aniversário e tal, mas ninguém falou nada para mim. Essa é a hora de a gente não valorizar isso. Nós, como seres humanos, valorizamos muito um erro
e não a parte que tenha boa da situação. Então, quando acontecer nossos filhos trazer a situação, vamos sentar e mostrar, tá, e o que é de bom que aconteceu junto com isso? E valoriza o que tem de bom. Quando eu falei que cada um de nós, se perguntarmos, cada um de nós perguntar para a gente qual o seu defeito, nós falamos 10 defeitos seguidos nossos. E se falar assim, agora fale de coisas boas, nós temos dificuldade de olhar aquilo que eu faço de bom. Por quê? Nós focamos muito nos defeitos. E nós passamos isso para as crianças. E quando acontece algo, principalmente envolvendo uma outra criança, nós valorizamos o erro da outra criança. Quando nós valorizamos o erro da outra criança, nós criamos a doença do orgulho nos nossos filhos. Olha a responsabilidade que nós temos perante isso. Tá? Eu já comentei um pouco sobre competição e acho muito legal, nós estamos falando de um grupo de pais, falar de competição. Hoje é muito comum colocar na escolinha de basquete, na escolinha de vôlei, no judô, para ter essa integração. Porém, nós pais vamos lá e falamos assim, não, eu vou te colocar na escolinha de futebol para você ser o melhor. Na natação, eu vou te colocar para você ser o cara que vai chegar na frente de todo mundo. E será que nós falamos assim, olha, eu vou te colocar no futebol para que você saiba dividir uma bola só em 11 pessoas? Será que nós colocamos quando ele vai jogar no basquete, que é mais importante ele dar o passe para o outro fazer a cesta do que ele querer arremessar uma cesta de longe? Nós valorizamos, então, essa cesta de 3 pontos, né? É um pouco técnico, mas é bem por aí, e esquecemos de valorizar o passe que pode ser dado para o outro. Esquecemos de valorizar quando eu faço a cesta, que o outro me deu esse passe. Essa situação de competição, nós fazemos com as crianças. E esquecemos o que ele vai levar lá para frente. E nós adultos, quando nós vamos para qualquer coisa desse tipo, e alguma competição, e nós perdemos. Por que nós ficamos tão bravos que perdemos? Nós ficamos bravos porque, naquele momento, nós não reconhecemos as nossas falhas. Nós não reconhecemos nossas fraquezas, não reconhecemos nossas incompetências. E isso é o orgulho trabalhando. E o orgulho, ele entra nesse momento para falar assim, não, para você não reconhecer, eu estou aqui na frente de você. Você não vai reconhecer, porque não vou deixar você olhar para dentro de você. Somente quando eu olho para dentro de mim e consigo olhar essas falhas que eu tive, essas fraquezas, essas incompetências, eu vou falar assim, não, agora eu consigo reconstruir aquilo que eu fiz. Valorizando toda a situação que está em volta de mim. Então, muito cuidado com a competição e mostrar a competição com os nossos filhos. Uma outra situação que nós fazemos muito, né, é essa comparação, e principalmente entre filhos. Porque um filho entrou numa faculdade federal, o outro não pode fazer um curso técnico. E os dois serem os melhores naquilo que eles fizeram. Comparando entre filhos, falando dentro de casa, sem contar quando a gente compara
filho dos outros. E esquecemos que cada um tem sua história. E mais, né? Tem as suas histórias de outras vidas e outras encarnações. E é lembrar que tudo isso está certo. Tudo isso está certo. Quando nós olhamos e falamos assim, não preciso comparar, eu preciso respeitar o momento de cada um. Aí vem o respeito a cada um. Uma outra situação que nós, orgulhosos, fazemos, né? Detestamos ouvir críticas. E aí, quando nós ouvimos críticas, a primeira coisa que nós fazemos é reagir em seguida, revindar na hora. E quando, numa das reflexões que comecei a ler um pouquinho sobre isso, por que a gente revida na hora? Porque eu não quero ouvir de novo a mesma coisa sobre um defeito meu. Eu não quero que o cara fale de novo aquilo que me incomoda. Então, se eu revindar, se eu aumentar o tom de voz, eu não vou precisar olhar para dentro de mim. Uma sugestão é que a gente ouça e depois deixe falar sozinho dentro de nós. E entender a crítica que foi feita. E se for possível, né, como foi colocado por Emmanuel, né, coloque a água na boca e segure na hora da crítica. E vá pensar depois. Quem dera nós temos um grau de humildade de voltar para essa pessoa e falar assim, você pode falar de novo dessa crítica para mim? Você pode me ajudar nessa crítica? É difícil. Muito difícil, né? Mas nós sabemos que nós temos que subir um degrauzinho por vez. Então vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar um dia voltar com alguém e treinar dentro de casa e voltar o que você quis dizer com essa crítica. O que você quis dizer e o que você pode me ajudar com essa crítica. Um outro ato do orgulhoso é a vaidade. Poxa, nós temos um amor próprio muito grande para qualquer coisa. Qualquer momento que nós não somos o centro das atenções, nós ficamos meio magoados, né? Ficamos de bico. É repensar nisso, né? Que nem sempre eu vou ser reconhecido e nem por isso eu vou deixar de me amar. Aí vem um caso que para nós olharmos com muita atenção, que é o melindre, né? Nós, orgulhosos, somos extremamente melindrosos. E esse melindre vai causar uma mágoa dentro de nós, uma revolta, que nós deixamos lá dentro. E outro dia, numa brincadeira, uma pessoa falou, não, eu não guardo essa mágoa de jeito nenhum. Imagina, né? Que eu vou ter uma mágoa que você deu uma martelada no meu dedo no dia 16 de janeiro de 1991, às 16 horas e 12 minutos, e você estava com uma blusa verde. A gente guarda essa mágoa, o melindre faz a gente guardar essa mágoa. E um dia nós vamos ficar lembrar dela. E aí nós vamos se revoltar contra a pessoa. E o melindre, nós vamos trazendo vai nos deixando com uma revolta interior que não nos deixa reconhecer aquilo que fizemos errado. Entre muitas situações que podemos pensar no melindre, é bom uma reflexão dentro das casas espíritas, dos centros espíritas, e eu vou
deixar de falar daquilo que nós estamos, que é dentro da doutrina espírita. É refletir dentro das casas de fé. Nas outras religiões ocorre a mesma situação. Nós colocamos em nossas cabeças uma situação que nós achamos que é correta, que criamos uma situação que nós devemos ser reconhecidos dentro da nossa casa de fé, e por algum motivo, nós não somos reconhecidos. Poxa vida, eu fui lá, cheguei cedo, arrumei todas as cadeiras direitinho, varri, e ninguém veio falar nada. Olha o melindre aí. E muitas vezes o que a gente faz? Não, olha, vou até deixar de frequentar essa casa espírita, vou deixar de frequentar a CEAL, vou lá para o João Batista. E lá no João Batista vai acontecer a mesma coisa. Porque o problema não era a casa de fé. Sou eu. Então, vamos sempre tomar muito cuidado com esse, principalmente dentro das casas de fé, sobre essa situação. Uma outra situação que a gente vê é como a gente quer ter razão, né? Com orgulhoso quer ter razão de tudo. Quando você tem um orgulho, você coloca uma ideia, você não aceita que o outro coloque uma ideia completando a sua. Porque a sua ideia está certa e a sua ideia tem razão. E aí a reflexão, será que nós não fazemos isso dentro das nossas casas de fé? No trânsito, nós mostramos para os nossos filhos isso. Quando nós não deixamos alguém passar, ou que nós xingamos alguém que passou, nós estamos sendo exemplos para os nossos filhos, que estão ali no banco de trás só olhando. Ele não está preocupado naquilo que eu falei para ele. Ele está preocupado naquilo que eu faço como exemplo para ele. E quantas vezes nós fazemos isso no trânsito, ou xingamos, ou queremos chegar perto, ultrapassar, ou não dar passagem. Ou quando nós queremos ultrapassar, nós passamos pela direita, vamos à frente e diminuímos a velocidade. Olha que legal, né? Que baita exemplo que nós damos para o outro. Hoje nós estamos vendo um momento também dessa ter razão nesse momento político que vivemos. Que me preocupa muito em saber que nós temos apenas dois lados, e se você não for um, você não pode ser o outro. Se você não apoia um lado, é porque você só apoia o outro? Não. Você pode simplesmente estar no meio termo. Só que existem brigas dentro da família por essa razão. Aí eu digo, é melhor ter razão ou ser feliz? Eu tenho tirado o pé de algumas discussões porque eu estou preferindo ser feliz. Pode ter razão, não tem problema nenhum. Agora, o fato de eu ser feliz não quer dizer que eu abandone as ideias, os questionamentos que eu tenho sobre uma situação. Elas continuam sendo valorizadas. Em tudo isso, os orgulhosos têm uma outra situação, que é o preconceito. O preconceito, que é algo que nós, normalmente, quem tem um preconceito, ele não tem o conceito da situação. Ficou um jogo de palavras meio complicado, mas é o seguinte: quando você não tem conhecimento direito real de uma situação, vivência de uma situação, você cria um pré-conceito. Você julga e condena a situação. Mas você não tem ferramentas suficientes para você julgar a situação. E um exemplo de preconceito nós vamos buscar no Evangelho. Zaqueu, cobrador de impostos,
sabia da passagem de Jesus, e Jesus sai no meio da rua, vai lá e fala: Zaqueu, estarei com você na tua casa essa noite. E Jesus sabia que iriam falar dele, e ele não ligou para o preconceito dos outros. Ele se preocupou com Zaqueu, na mudança que Zaqueu estava fazendo naquele dia na vida dele. Que Zaqueu iria se perdoar do que fez, se arrepender, se perdoar e mudar a vida, como Zaqueu fez. E nós lembramos que esses preconceitos, o que nós fazemos com nossos filhos? Nós, adultos, colocamos os conceitos de criança. Será que nós permitimos que nossos filhos venham e questionem essa situação e coloquem em situações ideias diferentes sobre uma situação que nós mostramos de maneira errada? E o preconceito é mais ou menos por aí. Que várias vezes nós agimos e não deixamos nossos filhos, as crianças, falarem: você está fazendo errado, você está falando uma coisa e fazendo outra. E aí eu fui pegar uma frase que chama a Jane Fernanda, eu não conheço essa pessoa, mas ela escreveu algo muito legal, que não é difícil ensinar uma criança a respeitar as diferenças, pois elas nascem puras. São os adultos que as educam com a igualdade ou as corrompem com o preconceito. Olha que interessante, né? As crianças nascem puras e nós vamos passando para a criança os preconceitos. E quantas vezes nós passamos sobre o preconceito social e usamos frases assim: não, isso é coisa de pobre mesmo. Poxa vida, nós estamos fazendo isso. O que nós estamos mostrando para os nossos filhos quando fazemos isso? Ou quando nós falamos nossos filhos com relação a uma outra religião. Não, aquela religião não serve, essa não serve. O que é boa é a espírita, o que é boa é a evangélica, seja lá qual for. Mas esquecemos que cada um está numa religião para fazer o melhor do amor. E cada um, na religião cristã, vai compor esse universo que é o amor. Que bom que tem religiões diferentes. Que bom que cada uma vai falando de amor de uma maneira diferente para termos um maior número de pessoas mostrando o que é o amor ao próximo. E aí a gente está vendo muito hoje preconceito às mulheres, e hoje, um pouco antes de nós falamos que as mulheres estão tomando conta, né? Será que nós não usamos para os nossos filhos que essa situação que as mulheres estão tomando conta, mas de uma maneira errada, mostrando de uma maneira errada? Chega nesse momento que a gente tem que olhar e falar assim: peraí, vamos tomar cuidado com as palavras que eu uso dentro de casa. Uma outra situação muito legal da gente olhar é o preconceito em relação aos deficientes. Nós valorizamos aos nossos filhos a chegar perto de uma pessoa com deficiência? Ou nós preferimos que eles fiquem perto dos amiguinhos que façam as mesmas coisas com ele, que corram iguais a ele, que tem uma dificuldade em respeitar aquele que tem uma fala diferente por uma dificuldade dele, uma deficiência dele? Nós mostramos que essa deficiência é algo que faz parte da evolução dele. E não que ele está inferior a nós, de maneira alguma. E nós, como os orgulhosos, criamos o preconceito para dizer que o outro é menor que a gente. Uma outra situação que nós vemos é esse preconceito que existe com relação aos idosos. E aí, nós
vamos olhar um pouquinho e falar assim, será que eu estou realmente levando os meus filhos para os meus pais, ensinando a deixar esse aparelhinho do telefone de lado e ouvir aos pais? Ou nós falamos dentro de casa que esses pais estão velhos e podem ser um peso na nossa vida e que eu tenho orgulho de não ter a idade deles hoje, de não dar trabalho? Muito cuidado com isso. Nossos filhos ouvem isso e levam para a vida deles, tá? O outro preconceito, que é um preconceito de gênero hoje, preconceito sexual, e isso está na nossa vida, está passando na nossa vida, e nós vivemos com isso. E nós entendemos que por trás de qualquer, como eu falo sempre, de qualquer consoante do LGBTQIA+, por trás de qualquer letra dessa, existe um espírito. E esse espírito, todos são iguais. Por que não mostrar isso para os nossos filhos? Por que não acolher? Por que não trazer ao nosso lado, não importando qual consoante que tenha, mas sim o espírito que está ali, pois eles são o que são, simplesmente, e estão num grau muito maior do que o nosso. E posso falar para vocês tranquilamente sobre isso, porque eles, se tivessem que fazer uma escolha, eles não fariam para sofrer tudo que eles sofrem. Eles não fariam essa escolha. Mas eles estão num grau espiritual, que eles estão passando por isso, vivendo isso de uma maneira, enfrentando as barreiras que estão muito acima da gente. Nós, orgulhosos, queremos rebaixá-los, mas eles estão acima, sim. A grande beleza dessa vida é saber que todos somos diferentes um do outro. E todos nós temos algo diferente a ensinar um ao outro. E o grande desafio é a gente conviver com todas essas particularidades. E como eu falei lá no começo, falar do orgulho é difícil, mas sempre foi nos dado no Evangelho, no Livro dos Espíritos, as feridas, as doenças, mas também a cura. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, vem perguntar qual é o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal. E os Espíritos dizem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos procurar dentro de nós o que nós temos de orgulhosos. Olhar de frente para isso. Olhar no espelho e falar assim, olha, é aqui, ó. Eduardo, é aqui que você está escorregando. Vamos buscar algo melhor. E assim poderemos fazer da nossa vida melhor e passar ao outro algo melhor. E eu queria deixar uma frase que eu tenho, que trago sempre em alguns bate-papos, que é o seguinte, ame o próximo. Se não conseguir, ao menos respeite. Deixo agora aberto, se tiver alguma dúvida, poder perguntar, a gente dividir um pouquinho algumas reflexões. Está no mudo. Eduardo, bom dia. Realmente você colocou o orgulho hoje de uma maneira totalmente diferente.
do que eu já vi, a gente já vem ouvindo. Muito bem colocado, deixa a gente a pensar, né? Começar essa semana pensando em cada detalhe, em cada exemplo tão simples que você colocou e que no dia a dia a gente acaba passando. Parabéns, viu? Muito obrigada, gratidão, viu? Pela sua fala, pelas suas colocações, pela sua palestra. Obrigado. Obrigada. Alguém gostaria de também fazer algum comentário da exposição do nosso amigo Eduardo? Eu posso falar, Walter? Claro. Eduardo, aqui quem está falando, acho que talvez se eu te der essa dica, você vai lembrar de mim. Eu sou a Rosane, lá da papelaria da Vila Rio Branco. Eu Lembro, fiquei, sim. eu fiquei muito feliz com a sua presença aí na casa, até comentei com o Walter hoje pela manhã, que eu nem sabia que você era palestrante espírita, e fiquei muito feliz. E queria te dar os parabéns por essa palestra, assim, foi, como a nossa amiga falou, foi bem diferente a visão que você mostrou, você colocou bastante coisa que ajudou bastante a nós que somos pais, né? E às vezes a gente acaba errando mesmo nesse sentido, e foi muito esclarecedora. Eu agradeço e que você esteja um domingo abençoado. Um abraço. Obrigado, Rosane. Que bom falar com você. Faz muito tempo que a gente não... É E verdade. realmente são erros na nossa vida, mas que eles podem ser corrigidos. São erros no nosso dia a dia que nós podemos fazer. Que bom que tem a oportunidade de correção disso, né? É mesmo. É mesmo. O exemplo do basquete foi, assim, certeiro na minha família, não comigo, mas com a minha irmã, com a neta dela, e ela sempre colocou, não, ela é a melhor da turma. Nossa, eu lembrei na hora do que você falou, que eu vou até dar umas dicas para ela assistir a palestra, para que a ajude nesse ponto. Obrigada. Alguém mais gostaria de comentar? A Onesina. Onesina, Como sempre, né? É, Então, eu queria agradecer também ao Eduardo, né? A gente já se conhece da CEAL e ele sempre tem essas colocações bem diretas, né? Que chamam a gente à vergonha, né? Que a gente sempre acha que está certo, mas, nossa, é complicado, principalmente nas colocações que ele pôs sobre como nós criamos os nossos filhos para serem pessoas boas, né? Mas que é sempre que ele seja melhor, isso não está certo, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, mas não serve de exemplo. Então, assim, a pessoa falou, nossa, a hora que ele colocou, como a menina colocou agora, sobre o basquete, sobre as competições, né? Eu, assim, sempre tive medo que meu filho competisse, porque se ele tivesse competido, tinha que ser o melhor, então não vai competir. Então, isso me deu bastante vergonha agora, viu? Então, eu agradeço. Vamos procurar corrigir isso agora. Desculpa, obrigada. Muito obrigada, Eduardo. É sempre legal lembrar que o grande problema é o parâmetro que nós damos de ser o melhor. Uhum. Verdade. Voltando ao basquete, é fácil isso. No basquete profissional dos Estados Unidos, eles têm a premiação do final de ano, tem a do cestinha, mas tem do melhor passador também, que dá o maior número de passes durante o campeonato. Ou seja, Verdade. Mas obrigada, viu, Eduardo? Muito obrigado mesmo. Agora, eu já comecei a ver meu filho descendo a escada ali, eu já olhei para ele de outro jeito. Nossa, vamos ver o que dá para recuperar aí agora, né? ok. Muito obrigado, Eduardo. Eu gostaria de, além de parabenizá-lo, né,
ressaltar 2 pontos importantes que você fez na sua explanação. Uma sobre orgulho e a outra sobre o preconceito. O orgulho, realmente, o uso dessa palavra orgulho, assim, eu tenho orgulho de você, ela realmente precisa ser substituída pela palavra satisfação. Porque não podemos dizer que existe o orgulho bom nem o orgulho mau. O orgulho é sempre mau, né? Vamos substituir essa palavra, o uso dessa palavra, por satisfação. Eu acho que ela cabe muito bem, né, nesse caso. E o outro é sobre o preconceito, né? De fazer esses pré-julgamentos, de achar que nós somos donos da verdade, ou que nós pensamos e achamos é o certo. Não. Sobre qualquer assunto, sobre qualquer ponto de discussão que a gente possa se envolver, né, seja do ponto de vista da identidade de gênero, das preferências sexuais, da opinião política, sobre qualquer coisa, né? Eu gosto mais deste aqui do que aquele. Vamos ter sempre em mente a questão do respeito, porque as diferenças nos fazem progredir, né? E se tivermos sempre essa palavrinha dentro do nossa consciência, que nós sabemos que por trás de cada opinião diferente da nossa existe um espírito, com todo um universo diferente de nós, que nós devemos simplesmente respeitar. Esta é a base de todo convívio salutar, de toda convivência harmoniosa entre nós e a sociedade, entre nós e a família, entre nós e o mundo. Então, realmente, obrigado pelas suas colocações nesse sentido. Agradecemos. O João Batista agradece a sua explanação, parabéns, e convidamos, né, para que possamos encerrar este encontro com uma oração de vossa escolha. Por favor. Eu agradeço ao Centro Espírita João Batista por acolher nesse momento. E que todas essas nossas reflexões possamos levar para a nossa semana. Fazendo de nossa semana um dia a dia diferente do que foi a semana anterior. Que possamos dar uma atenção a cada reflexão, a cada momento que possamos passar no que nós trazemos como oportunidade, que possamos enxergar as oportunidades de crescimento que nós temos. E essas oportunidades nos tragam um respeito a nós e ao próximo. Desejo a todos uma semana iluminada, com muita paz e com muito amor no coração de todos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado.